Presidente, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Um ótimo dia. O áudio do... Obrigado. Sim, obrigado. Um prazer de estar aqui com vocês. Presidente, bom, queria falar então sobre essa decisão do governo, né? Jorge Messias anunciou que o governo vai recorrer dessa derrubada do IOF no STF. Se essa solução de embate, ela é uma solução que obviamente foi, né, pensada por todos do governo, se é uma solução que pode de fato trazer resultados positivos ou se vai tensionar ainda mais esse ambiente. Veja, em nenhum momento nós estamos dizendo que estamos fazendo um embate. O que está em jogo nesse momento é o cumprimento ou não de prerrogativas constitucionais do Poder Executivo. A prerrogativa de poder alterar o imposto sobre operações financeiras é algo que é garantido pela Constituição. E o projeto de decreto legislativo só se aplica quando o Executivo ele extrapola, ele exacerba o que é sua atribuição. E alterar os valores do IOF, na verdade, é uma atribuição do Poder Executivo. Então, nós estamos entrando em defesa daquilo que é atribuição do Executivo. Você imagine se, a partir de agora, toda decisão que o governo tomar, o Congresso Nacional apresentar e votar um decreto legislativo. Só para você ter uma ideia, aqui existem tramitando aproximadamente 500 propostas de decretos legislativos para revogar coisas que são atribuições exclusivas do Executivo. Então, não é nenhum embate. O governo teve a preocupação de comunicar os dois presidentes das casas aqui do Congresso Nacional, de dizer, inclusive, que, do mesmo jeito que o Congresso tem suas prerrogativas e não abre mão delas, o Executivo também tem esse direito e esse poder. Estamos buscando, né, e acho que vamos ter sucesso, reatar esse diálogo, esse debate em outros níveis, né? Sim, mas só insistir no ponto, presidente, sobre do ponto de vista político, né, essa decisão pode ter um impacto que vai ser maior do que já está tendo, né, esse embate, inclusive do presidente da Câmara falar, do ministro da Fazenda retrucar, desse atrito. Não, eu acredito que não. O governo não está abrindo uma batalha contra o Congresso Nacional. Como eu disse, ele está procurando preservar uma atribuição que é sua e que, se ela for desrespeitada, é melhor o presidente Lula entregar a chave do Palácio do Planalto a alguém aqui do Congresso Nacional. Isso é alguma briga que está sendo feita? É alguma tentativa de usurpar atribuições e prerrogativas do Congresso Nacional? Não é. É uma questão de ordem política e legal. Robson Borim está com a gente. Borim. Bom dia, senador, tudo bem? Senador, fica a imagem de que o calendário eleitoral que se aproxima acaba contaminando um pouco as relações políticas em Brasília, né? O senhor acredita que esse afastamento que a gente está assistindo do Congresso, né, do governo, enfim, um atrito agora na questão do IOF, mas a gente sabe que tem outros contratados para os próximos meses. O senhor acredita que o calendário eleitoral vai obrigar o presidente Lula a continuar nesse mesmo movimento que ele vem fazendo hoje, que a gente viu, é o Congresso da mamata, né, é uma denúncia de que o Congresso privilegia os ricos em detrimento dos pobres, enfim? Veja, o governo não está patrocinando nem apoiando qualquer tipo de posição dessa maneira. Lógico que nós queremos defender nossas posições políticas. O presidente Lula foi eleito em 2022, dizendo aos quatro cantos do país que ele queria colocar os pobres no orçamento e os ricos no imposto de renda. Então, nós não estamos rompendo com nada daquilo que nós dissemos. E nós
estamos procurando, na prática, fazer com que isso aconteça. Quando nós discutimos e achamos que é necessário o equilíbrio fiscal, a maneira de construir esse equilíbrio, nós estamos dizendo que não pode ser às custas da população mais carente, que é possível se fazer isso cobrando das pessoas mais ricas as milionárias e bilionárias que existem no Brasil. Os integrantes do PT não são milionários, e muito menos o presidente Lula tem uma fortuna de 29 milhões de reais. E aí não sou eu que estou dizendo, não. Isso aí quem disse foi o próprio Supremo Tribunal Federal. Mas o que nós queremos é que no Brasil os ricos deem uma pequena parcela para nós encontrarmos a solução para algo que é fundamental para o nosso país. E o governo está, ao mesmo tempo, movendo essa ação, reproduzindo a sua posição política, mas nós estamos buscando, tentando, insistindo em que o diálogo se restabeleça. E esse diálogo, ele passa, por exemplo, por nós construirmos uma pauta comum, pelo menos até o final desse ano, de votações aqui no Congresso Nacional. Então, respondendo à sua pergunta, eu acredito que o governo não quer fazer cavalo de batalha desse debate sobre a questão de os mais ricos pagarem, não é nenhuma proposta de Robin Hood, como eu tenho ouvido por aí, mas é uma proposta de cumprir aquilo que nós defendemos para que o Brasil cresça, se desenvolva, melhore. Agora, presidente, sobre esse aspecto, né, que vocês, então, inclusive o PT fez uma peça ali nas redes sociais falando essa questão da justiça tributária, isso foi visto pelo Congresso como não uma provocação, mas tentando colar a pecha de que o Congresso está aprovando medidas para os ricos e o governo está tentando equilibrar o jogo para os pobres. E, inclusive, o presidente da Câmara chegou a falar isso. Esse discurso de polarização de nós contra eles não funciona para o Brasil. Então, tem essa percepção, essa leitura. Como desfazer isso? Eu acho que é uma percepção errada, né? Primeiro porque o Congresso Nacional ele foi solidário com o governo, com as propostas do nosso programa de governo. Foi o Congresso, o passado, que aprovou a emenda da transição, foi esse Congresso que aprovou a reforma tributária, esse Congresso aprovou o arcabouço fiscal, aprovou uma série de medidas que mostram que o Congresso tem um sentimento do que é que o país precisa. Nesse momento surgiu essa divergência, que eu acho que foi muito mais de condução desse processo do debate sobre o decreto do IOF, mas isso não significa que nós estamos em confronto com o Congresso ou achando que o Congresso é um espaço só de privilégios, enfim, não, fez muita coisa boa para o Brasil. Inclusive, o presidente da Câmara, que tem sido muito atacado, eu acho que teve uma posição muito construtiva no relacionamento com o governo, aprovou coisas muito importantes. Agora, existe um debate político que está colocado na sociedade. Então, por exemplo, nesse tema do IOF, ou no tema de nós compensarmos a garantia da isenção tributária para quem ganha até R$ 5.000, sendo compensada por uma ínfima contribuição que os bilionários no Brasil podem fazer para compensar essa isenção, é um debate político, não é nenhuma tentativa de destruir o Congresso Nacional, de atacar o presidente da Câmara ou o presidente do Senado. Então, não é intenção do governo ter uma disputa política que inviabilize o país, que paralise a nação. Não, de forma alguma. Nós vamos manter a nossa posição, as nossas ideias, vamos lutar por elas aqui dentro do Congresso Nacional, mas respeitando concretamente a independência do poder, as prerrogativas que o Congresso Nacional constitucionalmente tem. Agora, senador, em 2023, quando a gente estava discutindo o arcabouço fiscal, o ministro Fernando Haddad foi muito claro. Ele disse que o objetivo do governo era ampliar a arrecadação,
para fazer jus, né, ao pacote de regras que estava sendo lançado, sem aumentar imposto. E agora o governo está indo ao Supremo para brigar por um aumento de imposto. Não fica parecendo que mais uma promessa não foi cumprida? Não, veja, o que a Constituição diz que o OF é um imposto regulatório, que é atribuição do governo poder mexer para aumentar ou diminuir alíquotas. É importante a gente lembrar que quando Bolsonaro saiu do governo, o IOF estava em 6,8%. O governo Lula foi reduzindo, havia já uma previsão de redução do IOF, mas chegou até 6,8%. E naquele momento eu não vi ninguém dizer que o governo estava querendo arrecadar, enfim. Então, vale para alguns e não vale para outros. Essas outras propostas que o governo está colocando, por exemplo, a proposta da isenção do imposto de renda até para quem ganha até R$ 5.000 e a redução do imposto para quem ganha entre 5 e 7 mil, ela vai ser compensada, se a proposta original do governo for aprovada, por uma contribuição de aproximadamente 10% para aquelas pessoas que ganham mais de R$ 1 milhão por ano. Então, é uma conta que compensa a outra. Nesse caso, não existe nenhum tipo de aumento de carga tributária. Então, o governo tem preservado também essa preocupação. A reforma tributária, ela também não vai levar a aumento de carga tributária, ao contrário, vai levar a uma redução de carga tributária. Então, esse argumento de que o nosso governo só quer taxar a população, que só quer mais impostos, não é por isso. A arrecadação do país cresceu, bateu recordes ao longo desses anos do governo Lula, mas como decorrência do crescimento econômico do Brasil, e não como decorrência de aumento de impostos, né? Agora, nós também não podemos deixar de atender à ideia de busca do equilíbrio fiscal. O ideal é que isso fosse uma ação articulada entre os três poderes, com o próprio empresariado. Nós podemos reduzir as isenções tributárias para as empresas, que é muito dinheiro isso. Nós podemos ter uma negociação, uma concertação para que o Congresso Nacional reduza os valores das emendas parlamentares, que o Judiciário reduza o seu duodécimo com a redução de benefícios exorbitantes que os juízes têm. Então, é um conjunto de ações que eu acredito que pode ajudar o Brasil a superar esse momento, eu não diria de dificuldade, mas de uma previsão de dificuldade futura. Uhum. Agora, o senhor falou, né, dessa relação entre os poderes, esse combinado, né, entre os poderes. Inclusive, foi um combinado, essa história do IOF, que foi discutido com o presidente da Câmara, do Senado, né, o ministro da Fazenda, integrantes do governo, e que, de repente, mudou. E o próprio ministro da Fazenda falou hoje sobre isso, né, que o presidente da Câmara mudou o combinado e queria tentar entender por que está esperando, inclusive, uma ligação dele. O senhor acha que houve essa mudança de combinado, depois de muita discussão em relação especificamente essa questão do IOF? Não, veja, eu não participei daquela reunião que aconteceu acho que foi na residência do próprio presidente da Câmara ou do Senado, não sei. Eu não acompanhei, mas eu acompanhei as palavras que eles professaram naquele dia, não é? E sim, nesse caso, há uma contradição entre o que foi dito naquele dia e o que aconteceu posteriormente. Agora, nós também temos que reconhecer que as pessoas podem mudar de opinião, mesmo que isso signifique, talvez, não preservar um entendimento, um acordo qualquer que tenha havido, tenha acontecido, mas todo mundo sabe que, na verdade, existem outras questões que estão pesando nesse endurecimento por parte do Congresso Nacional em relação ao governo.
Veja, um problema, todo mundo sabe, são as chamadas emendas parlamentares, que são num volume imenso, mas o governo está atrás de 30 bilhões e só de emendas parlamentares são mais de 50, não é? E o Congresso, o tempo inteiro, ele cobra que o governo execute essas emendas parlamentares. Muitas vezes o Congresso esquece que demorou para aprovar o orçamento da União, e, quando ele é aprovado, há uma série de procedimentos legais que têm que ser feitos pelo governo, mas o governo está pagando essas emendas. Isso foi uma razão. Uma outra razão é que muita gente aqui no Congresso Nacional parece não compreender muito bem como a Constituição funciona e acham que a ação de alguns ministros do Supremo, entre eles o Flávio Dino, que tem encabeçado inquéritos de investigações sobre emendas parlamentares, ou que tem estabelecido limites, parâmetros, ou definindo uma modelagem para o cumprimento dessas emendas parlamentares, as pessoas acham que é o governo que está instigando isso. Acham que é o presidente Lula que liga para o Flávio Dino e diz para ele lá: olha, Flávio, primeiro o presidente da República tem esse poder, não é? Quem é escolhido para o Supremo Tribunal Federal ou para os tribunais superiores, no outro dia que são escolhidos, eles não têm mais nenhum compromisso com quem fez a indicação sobre eles. Mas tem gente que acha que o presidente Lula faz isso e pede para o ministro Dino: olha, aperta essa turma aí, derruba esse negócio do orçamento secreto. E isso não existe, né? Não existe essa possibilidade. Talvez seja até mais um pretexto do que, de fato, uma crença que uma parte do Congresso tem. O outro é a divergência política. Nós defendemos um processo para a garantia do equilíbrio fiscal, que é diferente do que uma boa parte do mercado, de que uma boa parte dos parlamentares defendem. Então, eu não posso considerar que o posicionamento do presidente da Câmara tenha sido, digamos assim, modificado em termos dos seus princípios. Agora, senador, falando de crenças, né? Também tem uma crença na esquerda de que o presidente da Câmara ele atua para beneficiar, ou pelo menos para seguir os pensamentos dos aliados bolsonaristas que ele tem, como o Ciro Nogueira e o Arthur Lira. Né? Seria uma... Tudo bem, o presidente da Câmara pode não criar nenhuma dificuldade sozinho, mas ele também não está ali para salvar o governo e não é um aliado, não é alguém que tem compromisso com o sucesso do governo Lula. O senhor vê dessa forma também ou o senhor acredita que é diferente? Não, ele foi eleito em meio a um acordo político que, de um lado, teve o apoio da própria extrema-direita, teve o apoio do Centrão, teve o apoio de partidos ou políticos do centro democrático, como teve o apoio da centro-esquerda, não é? E cada um desses segmentos, nesse entendimento, muito provavelmente colocaram as suas demandas, não é? Nós, inclusive, do PT, tanto no Senado quanto aí na Câmara, colocamos condições para esse apoio, né? E eu não digo de forma alguma que o presidente está descumprindo. Como eu falei, ao contrário, o presidente da Câmara acho que foi muito correto conosco em relação a uma série de coisas, sobre reforma tributária, sobre a emenda da transição, embora a emenda da transição foi o Congresso anterior que aprovou, foi correto conosco na questão do arcabouço fiscal, a votação da sua regulamentação, aprovou medidas provisórias importantes, mas tem um ponto em que existem as divergências. E aí, nesse momento, vem a luta política. Hoje, o que a gente tem é uma luta política, mas é uma luta política que, de forma alguma, compromete a independência entre os poderes. O governo quer colocar em prática o seu programa de governo.
Agora, presidente, falando um pouquinho sobre a eleição que vai acontecer no domingo, né, para a presidência do PT, no dia 6 de julho, 3 candidatos à presidência divulgaram uma carta hoje falando que o Congresso está tentando sufocar o governo Lula. E aí eles dizem o seguinte: o alerta, a situação política é gravíssima. A maioria do Congresso Nacional, inclusive os partidos de direita com ministros no governo federal, está tentando sufocar o governo Lula. E aí eles convocam para algumas medidas ali os militantes: mobilização popular contra os parlamentares de direita, política de juros, a substituição de ministros que fazem o jogo da direita, que estão no governo, ação no STF para retomar o IOF, que isso já foi anunciado, e o corte de subsídio que beneficiam os super ricos. E aí, no final, eles dizem o seguinte: nas chapas, eles pedem que os eleitores votem nas chapas e candidaturas que propõem sair da defensiva e ir para o embate. E aí, o interessante da gente observar é que 3 nomes de 4, né, candidatos assinaram essa carta, que é o deputado federal Rui Falcão, o secretário de Relações Internacionais da sigla, que é o Romênio Pereira, e o historiador Walter Pomar. E o Edinho Silva, que é um nome aí bastante cotado, tal, inclusive com apoio velado do presidente Lula, não participa. Já é ali, ainda é um ambiente de tensão essa eleição no PT? Não, na verdade, vocês sabem que o PT é um partido plural, né? Ele tem uma pluralidade ideológica dentro do PT. Nós temos desde comunistas, chegando até cristãos progressistas, né? E, naturalmente, que o momento da realização desse processo de eleição direta, que é também um momento de debate sobre os rumos do PT, ele também tem muita diversidade, não é? Então, eu não vejo problema que as pessoas possam estar se manifestando dessa maneira. Agora, é importante dizer que boa parte desse manifesto, dessa declaração, o governo está procurando fazer, pelo menos as mais importantes. O governo entrou com o pedido de declaração de inconstitucionalidade do decreto legislativo aprovado pelo Congresso Nacional. Já está contemplado. O governo está lutando aqui no Congresso Nacional para que nós tenhamos uma redução significativa dos subsídios tributários, dos incentivos tributários para muitas empresas no Brasil, um montante que, segundo alguns, pode atingir R$ 1 trilhão nesse ano. E a gente está brigando para conseguir 50 bilhões para fechar o país com um superávit zero, não é? Então, o governo está fazendo isso. Agora, o governo não vai fazer, o governo ou nós da CNB, que somos a outra corrente de peso no partido, nós, até porque temos uma responsabilidade com o governo, com o partido, nós não vamos fazer uma campanha para denunciar parlamentares que votam por uma maneira ou outra. O que nós denunciamos permanentemente é a extrema-direita, são os parlamentares da extrema-direita aqui. Mas, do ponto de vista da democracia, eu creio que nós temos que conviver com quem pensa diferente. O nosso grande problema é não termos essa maioria, não termos construído a maioria no parlamento. E eu espero que no próximo ano, se Deus quiser, nós possamos fazê-lo e também elegermos o presidente Lula. E o presidente Lula vai votar nessa eleição de domingo? Todos nós queremos que ele vá, não é? Mas eu não sei. O presidente da República, para sair daqui, para se deslocar, para votar em São Bernardo, nós, até o presente momento, não aprovamos o voto itinerante, não é? Seria ótimo, seria uma maneira importante de legitimar o processo. Porém, eu não sei se será possível. Mas o presidente já se manifestou para todos nós no PT de que apoia a candidatura do Edinho, de que acredita que o Edinho vai fazer um bom trabalho e vai dar continuidade àquilo que a Gleisi fez nos anos em que ela presidiu o nosso partido. Senador, o Edinho Silva, sendo eleito, ele será o presidente do PT que vai conduzir, né, essa transição histórica do petismo para o fim do lulismo, vamos dizer. Não sei se o lulismo acaba com a saída do presidente Lula da política,
mas ele mesmo já deu sinais de que talvez, né, ele fala, se estiver bem de saúde, se tiver um programa de país, ele será candidato no ano que vem. Mas ainda que ele seja e ganhe a eleição, ele tem mais um mandato pela frente e depois o PT terá que encarar a política sem Lula. Já é uma eleição focada nessa transição? Não, nós hoje não temos nenhum plano A ou B. Na verdade, nós só temos um plano, né? Vamos dizer assim, o plano L, que é o Lula. Não temos nada em termos dessa próxima eleição de pensar nisso. Obviamente que se nós ganharmos ou não ganharmos a eleição de 26, aí o nosso partido vai ter que apressar um processo, não é, de construção de alternativas. O nosso partido é um partido democrático que defende o exercício do poder político pela vitória em eleições diretas. Também é um partido que tem muitos nomes que se sobressaem na política do Brasil, gente que está no ministério, como o Haddad, como o Camilo Santana, governadores de estado que têm dado aí uma verdadeira demonstração de competência, como o governador do Piauí, e também outras lideranças que o partido tem, tanto na sua base quanto no Congresso Nacional. Então, eu acho que nós vamos encarar, a partir de 2026, qualquer que seja o resultado, desse processo de transição geracional, de produção de novos quadros políticos. Então, eu creio que o PT vai cumprir bem esse papel. Muito bem, agradeço demais a participação do presidente interino do PT, senador Humberto Costa. Senador, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado a vocês, um prazer de poder ter estado aqui no Ponto de Vista.